Capítulo 36. Nos últimos dias, a menos que seja para uma sessão de treinamento, Shiro tem evitado batalhas com outros treinadores. Ele sabia que muitos estavam apenas testando, desafiando para uma batalha onde usariam seus Pokémon mais fortes para avaliar sua verdadeira força. Depois disso, poderiam pensar no que fazer com a preciosa escama de dragão que ele possuía. A escama de dragão de um Salamense de nível Elite havia se tornado uma batata quente nas mãos de Shiro. Embora lhe fosse de pouca utilidade, ele também não queria vender um item tão valioso no mercado negro. Os comerciantes de lá certamente tentariam baixar o preço, e se ele conseguisse obter ao menos um terço do valor real da balança, isso já seria considerado sorte. Idealmente, a melhor estratégia teria sido encontrar um treinador de nível de ginásio em Hammerlock que realmente precisasse da balança. Mas havia um problema: Shiro não tinha os contatos necessários para abordar treinadores tão poderosos. E sem ter certeza de sua própria força, ele temia que um treinador de nível de ginásio pudesse ficar ganancioso e tomá-la à força dele. Shiro não acreditava que treinadores tão poderosos estariam dispostos a fazer uma troca justa com um treinador fraco como ele. Quanto a contatar Hylan, Shiro realmente não conseguia se obrigar a pegar algo de outra pessoa e vender para ela novamente. Ele nem tinha certeza se Hylan compraria, e se mencionasse o assunto, certamente revelaria sua fraqueza e exporia a verdade. No entanto, quando se tratava de um treinador típico de nível avançado ou intermediário, eles também não seriam capazes de usar as balanças, o que dificultava para Shiro encontrar um comprador adequado. Assim, a escama de dragão permaneceu guardada em sua bolsa, sem poder ser transformada em recursos úteis. Era uma situação frustrante. Mas, a julgar pelos últimos 10 dias, as coisas não estavam tão ruins quanto pareciam. Por um lado, Shiro manteve sua situação estritamente confidencial. Por outro, o burburinho em torno da escama do dragão rapidamente se dissipou. Todos os dias, novos eventos aconteciam no estádio Hammerlock, contribuindo para apagar as memórias das pessoas. Obviamente, ainda havia alguns que o vigiavam, provavelmente retornando ao mercado negro para verificar se alguma escama de dragão estava sendo vendida. Essas eram as pessoas que Shiro mais temia. Principalmente os imprudentes. Eles esperavam se dar bem no próximo trabalho e usar o dinheiro para comprar uma nova identidade no mercado negro. Por causa disso, a rotina diária de Shiro se tornou ainda mais cautelosa. Ele sempre escolhia o caminho mais seguro e, quando um estranho o desafiava, ele o enviava para a área de treinamento para lutar com seu Hokidai. Quer estivesse comendo em um restaurante ou simplesmente caminhando, ele sempre fazia questão de ficar em lugares movimentados. Hoje não foi diferente. Shiro acabará de sair do estádio Hammerlock e voltava para sua casa alugada de 2 andares. O sol da tarde banhava as ruas com um brilho profundo e avermelhado. Ao longo do caminho, ele foi cumprimentado por algumas pessoas que o reconheceram como novo e quieto parceiro de treino. A maioria apenas acenou com a cabeça e deu um tchauzinho antes de seguir seu caminho. Logo, Shiro chegou à porta de casa. Quando estava prestes a pegar a chave para abrir a porta, sua mão hesitou. Havia um tapete estendido em frente à sua porta. Shiro sempre se certificava de alisar a superfície em uma única direção antes de sair. Mas agora, havia algumas pegadas desconhecidas nela. Alguém havia encontrado a casa dele. E Shiro tinha certeza de que aquelas pessoas estavam atrás da escama do dragão. Era o único objeto valioso e visível que ele possuía. Após examinar cuidadosamente a fechadura e a fresta da porta, ele confirmou que não havia sinais de arrombamento. Shiro abriu a porta rapidamente, entrou e a fechou atrás de si. Ele subiu as escadas, colocou a mochila de lado no quarto e tirou a escama de dragão de dentro. Shiro havia decidido vendê-lo diretamente e trocá-lo por recursos que beneficiariam seu Hokidai e Gastly. Ele não queria viver constantemente com medo de ser assediado por aqueles que espreitavam nas sombras, esperando para se aproveitar dele. Mas se ele fosse ao mercado negro agora, a balança valeria uma fração do seu valor real. Há alguns dias, ele perguntou a Brian se havia outros lugares para negociar além do mercado negro. Brian sugeriu que ele comprasse um laptop no mercado negro. Um laptop. A princípio, Shiro ficou confuso. Subconscientemente, ele pensava que o mundo Pokémon atual não tinha coisas como smartphones ou laptops.
Mas então ele se lembrou de ter visto a equipe do estádio Hammerlock usando computadores para registrar informações quando chegou. No mundo Pokémon, existe muita tecnologia avançada e dispositivos de comunicação em abundância. No entanto, a maioria deles é cara e precisa ser comprada no mercado negro. Moradores comuns de pequenas cidades geralmente não precisam desses dispositivos, e por isso raramente são vistos em uso nas ruas. A internet da região de Galar também é rigidamente controlada pela Macrocosmos, e não há acesso a mecanismos de busca para obter informações. Tudo que é visível é conteúdo pré-arranjado. Dito isso, treinadores fora do controle da Macrocosmos, especialmente certos líderes de ginásio, criaram seus próprios sites livres do mercado negro, permitindo que negociem entre si. Em locais como o Hammerlock, essas transações são até mesmo respaldadas pela academia da cidade. Shiro planejava comprar um amanhã, que custaria entre 20 mil e 30 mil Pokédólares. Dende! 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 Enquanto Shiro escovava os dentes e pensava, ouviu batidas fortes na porta lá embaixo. As batidas eram fortes e intensas, quase como se alguém estivesse socando a porta. PFFT. Shiro cuspiu o enxaguante bucal que estava usando, limpou a boca e prendeu todas as suas pokébolas na cintura. Antes de descer as escadas, ele soltou o Rockida em silêncio. Uma voz familiar soou do outro lado da porta. Tem alguém aí? O Shiro está aí dentro? Shiro estreitou os olhos. Ele caminhou até a porta e a abriu ligeiramente, apenas o suficiente para dar uma olhada no visitante. Ao reconhecer o homem, ele abriu a porta lentamente, ampliando-a. Ali estava Hugo, o homem alto e magro com longos cabelos cacheados e alaranjados. Ele o cumprimentou com um sorriso e um aceno casual. Shiro, meu amigo. Posso entrar e me sentar? Ao ouvir isso, Shiro voltou seu olhar para o homem alto de manto preto que estava atrás dele, seus olhos silenciosamente pedindo uma explicação. Ah, este é o Dorian. Ele quer discutir um negócio com você. Então, o que acha? Hugo sorriu, fazendo um gesto para que Shiro os deixasse entrar. Shiro verificou se não havia mais ninguém com eles e assentiu em concordância. Por favor, entre. Ele abriu a porta completamente, permitindo que Hugo e Dorian entrassem, antes de fechá-la atrás deles. Dorian inclinou levemente a cabeça, observando a cautela com que Shiro lidou com a chegada deles. Assim que entraram, os dois homens sentaram-se no sofá da sala de estar. Digam-me apenas o que os trouxe aqui, disse Shiro, sentando-se em frente a eles, sem interesse em quaisquer gentilezas. Ele ainda se lembrava da última vez que Hugo o convidou para uma batalha amigável em sua sala de treinamento. Embora o estádio fosse seguro, Shiro nunca descartou a possibilidade de encontrar Pokémon do tipo psíquico ou fantasma. Muitos deles possuíam habilidades de controle mental e hipnose, sem as devidas medidas de precaução, seria o mesmo que estar morto. Dessa vez, Hugo trouxera alguém consigo, claramente preparado para uma negociação. As pegadas no capacho do lado de fora provavelmente eram da inspeção prévia. Essa era a casa de Shiro. Entrar sem saber quantos Pokémon ele tinha era uma jogada arriscada. Desde que entraram, provavelmente abandonaram qualquer ideia de usar a força na transação. Por mais fraco que Shiro pudesse parecer, em sua própria casa, ele não se entregaria sem lutar. Contanto que fizesse barulho suficiente, atrairia as autoridades de Hammerlock, e isso seria um problema para elas. Como Shiro havia previsto, Hugo não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Queremos comprar a escama de dragão que vocês têm. Capítulo 37. Shiro não ficou surpreso ao ouvir que Hugo queria comprar a escama de dragão. Quanto você está oferecendo? Perguntou ele. O preço da escama de dragão no mercado negro gira em torno de 2 milhões de Pokédólares, mas seu valor real deve ser de cerca de 5 milhões de Pokédólares, disse Hugo com confiança, sorrindo enquanto falava. Nossa oferta é de 3 milhões e meio, mais o pó de pena de um Corviknight de nível Elite. Seu Rockidai deve estar pronto para evoluir em breve, certo? Shiro assentiu. No estádio Hammerlock, seu trabalho era servir de parceiro de treino para Rockidai. Com as batalhas diárias, era fácil perceber o quão forte ele era e se estava pronto para evoluir. Um Corviknight de nível Elite era incrivelmente poderoso, suas penas tão duras quanto aço verdadeiro.
O pó que ele produzia naturalmente continha energia dos tipos voador e aço, o que seria altamente benéfico para Rokidai. 3,5 milhões de Pokédólares era um preço justo pela escama de dragão. Shiro percebeu que Hugo era sincero e realmente queria comprar a balança. Viemos aqui com sinceridade, disse Hugo, enquanto tirava um cartão da liga e uma caixa de metal preta da bolsa e os colocava sobre a mesa. Podemos concluir a transação agora mesmo, se você estiver pronto. Ele fez um gesto para que Shiro trouxesse a escama do dragão. Certo. Com uma oferta dessas, Shiro não tinha motivos para recusar. Ele não estava familiarizado com o mercado negro fora do controle da Macrocosmos e não confiava nele. Mesmo que ele conseguisse vendê-lo por 5 ou 6 milhões de Pokédólares, não era tão bom quanto os 3,5 milhões garantidos e o valioso recurso para Rokidai bem à sua frente. Shiro se levantou e caminhou em direção às escadas. Hugo e Dorian o observavam atentamente. Momentos depois, Shiro retornou carregando um embrulho de tecido. A escama de dragão, disse ele, abrindo o embrulho sobre a mesa para revelar a preciosa escama azul em seu interior. Certo. Hugo sorriu, sua alegria evidente. Ele podia sentir a poderosa aura do Pokémon do tipo dragão emanando da escama. Sem hesitar, deslizou o cartão da liga e a caixa de metal preta em direção a Shiro. Dorian ergueu a cabeça em silêncio, com o olhar fixo nos itens que valiam milhões de Pokédólares. Sob seu manto negro, havia um rosto de aparência feroz, calvo e ameaçador. Era o mesmo homem que havia se aliado a Hugo antes para testar a força de Shiro. Dorian, vamos embora, disse Hugo enquanto embrulhava cuidadosamente a escama de dragão e a colocava em sua mochila, ainda sorrindo. Shiro também inspecionou o cartão da liga e o pó na caixa de metal. Assim que se certificou de que tudo estava em ordem, esboçou um leve sorriso. Com esses recursos, ele provavelmente poderia ficar em Hammerlock por mais 1 ou 2 anos. Talvez até esperar até que Rokidai alcance o nível avançado. Sem força, Shiro não estava interessado em correr riscos. Permanecer em um só lugar para treinar e evoluir era a opção mais segura. Muito bem, então vamos indo. Hugo lançou um olhar para Shiro com um sorriso antes de se virar em direção à porta. Agora que tinha garantido a escama de dragão, Hugo planejava revendê-la no mercado negro clandestino, uma rede fora do alcance da Macrocosmos. Lá, ele poderia facilmente vendê-la por um valor muito superior ao estimado. Embora oficialmente precificado em 5 milhões de Pokédólares, itens como este sempre foram muito procurados, mas escassos. Não seria surpreendente se o preço disparasse para 6 ou até 7 milhões assim que fosse lançado. Com base em suas estimativas, o valor poderia girar em torno de 6,5 milhões. Após deduzir os 3,5 milhões de Pokédólares e o pó de pena de Corviknig, avaliado em 300 mil, ele ainda teria um lucro de pelo menos 2,7 milhões, talvez até mais. A ideia de lucros tão exorbitantes deixou Hugo radiante. Ele praticamente dançou em direção à porta. Mas, no instante em que estendeu a mão para a maçaneta, seu corpo alto e esguio congelou subitamente. Uma garra, envolta em energia do tipo fantasma, perfurou as costas de Hugo, emergindo de seu abdômen, antes de se retrair rapidamente, deixando um rastro de sangue carmesim. Argue! Dorian, você! Hugo nem precisou pensar. Ele percebeu instantaneamente que o homem careca atrás dele o havia traído. Cambaleando ao se virar, ele tentou alcançar a Pokébola que estava em sua cintura, mas antes que pudesse pegá-la, uma garra rosa cortou seu pulso, decepando sua mão. Dorian apenas zombou, sem se dar ao trabalho de se explicar. Ele sempre se dera bem com Hugo. O relacionamento deles era sólido, e Hugo até cuidara dele de várias maneiras durante o tempo em que estiveram em Hammerlock. Mas com um prêmio valendo milhões de Pokédólares bem à sua frente, em uma casinha isolada, quem poderia resistir? Dorian certamente não poderia. Como criminoso procurado, ele já havia perdido há muito tempo a capacidade de se conter. Morgem! Mate o garoto lá de cima! Dorian rosnou enquanto arrancava a mochila do corpo sem vida de Hugo. O Pokémon com a garra rosa deu um passo à frente, uma pequena criatura humanoide de pele rosa avermelhada. Apareceu um sorriso cruel e ela voltou o olhar para o segundo andar.
Colidir! O som de vidro quebrando ecoou vindo de cima. Shiro nunca confiou totalmente neles. Depois de guardar seus ganhos, ele se escondeu no segundo andar, observando atentamente os dois homens. Ele queria esperar até que eles tivessem ido embora completamente antes de guardar seus pertences. Mas, em vez de vê-los se virarem repentinamente e atacá-lo após a negociação, ele se deparou com uma traição completamente diferente. Acho que no fim deu tudo certo. Shiro agiu sem hesitar. Pegou sua mochila, com toda a sua fortuna dentro, guardou o cartão da liga e a caixa de metal, e então deu o sinal. Seu Hokidai desferiu um corte de ar, estilhaçando a janela. Sem perder um segundo, Shiro saltou pela abertura e escapou. Morgryn, um Pokémon com 3 estágios de evolução, evoluiu de Impidimp no nível 32, atingindo, no mínimo, o nível avançado de força. E esse Morgryn claramente tinha acabado de evoluir, seu poder ainda fresco e bruto. Mesmo assim, era mais do que forte o suficiente para dominar completamente Shiro. Ele poderia derrotar tanto seu Hokidai quanto seu Gastly com facilidade. A coisa mais inteligente a se fazer agora era fugir. Matar alguém em um canto escondido de Hammerlock não era grande coisa. Contanto que o corpo fosse removido e ninguém denunciasse o ocorrido, não haveria muitos problemas. Mas se alguém fosse morto em plena luz do dia ou se um corpo fosse abandonado, a polícia chegaria ao local num instante, rastreando o culpado como lobos famintos. A resolução dos casos lhes rendeu recompensas da família Dragontamen nos bastidores. Dorian sabia disso muito bem. Foi por isso que ele ficou para trás para lidar com o cadáver, enviando Morgryn atrás de Shiro. Com seus tipos sombrio e fada, Morgryn tinha muitos truques para enganar os oponentes e escapar sem ser pego. Mesmo que desse de cara com a polícia, contanto que não fosse capturado, não haveria problema. Primeiro andar, dentro da casa. Esse pirralho não é forte, mas é cauteloso, murmurou Dorian, sacando uma Pokébola. Apareça, Grimer. Limpe essa bagunça. Um Pokémon viscoso e roxo surgiu no chão, exalando um odor fétido. Ele se contorceu para a frente, engolindo completamente o cadáver de Hugo. Momentos depois, cuspiu um cartão da liga e um molho de chaves. Dorian os pegou e os enfiou no bolso. O cartão da liga continha o último dinheiro de Hugo. As chaves pertenciam à sua casa em Hammerlock. Assim que colocasse as mãos em Shiro, Dorian planejava ir direto ao mercado negro para conseguir uma nova identidade. Capítulo 38. Assim que o vidro se estilhaçou, Shiro saltou do segundo andar da pequena casa. Ao cair de uma altura de cerca de 6 metros, sentiu um impacto percorrer seu corpo ao aterrissar, mas rapidamente se recompôs. Sem hesitar, disparou em direção à distância. Graças ao seu treinamento árduo, sua condição física havia melhorado muito em comparação com os Pikemute. Correndo pelos becos, ele se sentia leve como uma pluma. Mas não tão rápido quanto Morgryn. Shiro mal havia percorrido 10 metros quando o demônio de pele vermelha e cabelos roxo escuros espiou pela janela do segundo andar. Morgryn dobrou as pernas, concentrando energia antes de se lançar no ar. Com os membros bem abertos, saltou em direção a Shiro, que tentava fugir. O pôr do sol vermelho-dourado projetava longas sombras sobre o beco marrom acinzentado, estendendo uma faixa escura sobre o pavimento de pedra irregular. Ao ver isso, as pupilas de Shiro se contraíram. Ele se jogou para o lado, rolando. Morgryn pousou exatamente onde estivera momentos antes, seus longos cabelos desgrenhados balançando enquanto erguia a cabeça. Hokidai! Cortador de ar! Shiro ordenou no meio da cambalhota. Hokidai não perdeu tempo. Sempre pairando por perto, bateu as asas bruscamente. 2 lâminas afiadas de ar comprimido, em tons de cinza e branco, dispararam para frente, atingindo o rosto de Morgryn no exato momento em que ele olhou para cima. Mechas de cabelo roxo escuro caíram no chão. Morgryn cambaleou levemente, mas suas garras escureceram rapidamente, revestidas por uma energia fantasmagórica. Ele saltou em direção a Shiro novamente. Gastly! Ao sinal de Shiro, Gastly, que estava flutuando à sua frente, imediatamente lançou hipnose. No instante em que foi atingido, os movimentos de Morgryn diminuíram visivelmente.
Shiro aproveitou a oportunidade e correu em direção à saída do beco. Mesmo assim, apesar de se sentir sonolento, Morgren manteve os olhos fixos nele. A diferença de força fez com que a hipnose de Gastly fosse fraca demais para surtir efeito completo. Bola sombria. Enquanto corria, Shiro lançou Gastly para o ar. Instantaneamente, ele reuniu várias pequenas bolas sombrias e as lançou diretamente contra o implacável Morgren. Cada uma atingiu o alvo em cheio. Mas, em vez de enfraquecê-lo, a dor apenas o trouxe de volta à plena consciência. Rosnando, ele atacou novamente, seu corpo agora envolto em energia do tipo sombrio. Ideia para a comida. Ao comando de Shiro, o Hokage, já preparado, usou ataque rápido, atingindo a lateral de Morgren em velocidade máxima. Pego de surpresa, o bote de Morgren desviou bruscamente para o lado. Ele cambaleou pelo chão antes de se levantar novamente. Morgren gritou furiosamente, golpeando o ar descontroladamente como se tentasse arrancar Shiro do nada. Quando se deu conta do que tinha acontecido, Shiro já havia saído correndo do beco, recolhendo seus dois Pokémon remotamente com suas Pokébolas. Morgren! Morgren soltou outro rugido e saltou para frente com um impulso poderoso. Saiu voando do beco e pousou de quatro, com as garras raspando no asfalto. Mas, apesar da penumbra do entardecer, as ruas lá fora ainda fervilhavam de gente. Morgren olhou em volta, mas não conseguiu encontrar Shiro na multidão. Frustrado, correu direto para o meio da rua, ficando de pé enquanto examinava os arredores. Ah! De quem é esse Pokémon? Uma senhora idosa praguejou em voz alta depois que Morgren roçou em sua roupa. Hammerlock tinha regras rígidas que proibiam Pokémon acima do nível novato de aparecerem em vias públicas, quanto mais um Morgren de nível avançado. Essa estrada levava diretamente à avenida principal, repleta de pessoas que iam para o trabalho naquele horário de pico. A multidão densa oferecia a Shiro cobertura perfeita. De quem é este Pokémon? Um funcionário uniformizado do estádio passava por ali. Ao avistar Morgren, ele se aproximou e perguntou à multidão. Quem sabe? Que idiota soltou seu Pokémon no meio da rua? Morgard! Os murmúrios caóticos ao redor foram abruptamente silenciados pelo grito agudo de Morgren. Já agitada por ter perdido Shiro de vista, sua frustração só aumentou sob os tons tênues do crepúsculo e a algazarra incessante da multidão. Sem hesitar, ele desferiu garra sombria, golpeando descontroladamente para dispersar os espectadores. Ah! Gritos se espalharam como fogo em palha seca. Algumas pessoas sacaram seus aparelhos de comunicação, discando em pânico. Atenção! Há um ataque Pokémon na Rua Oeste. É um Morgren de nível avançado. Treinador desconhecido. Alguém soltou seus Pokémon nas ruas. Saiam da frente. Afastem-se disso. Enquanto as vozes se sobrepunham em crescente pânico, Morgren já havia se desvencilhado da multidão. Dorian havia dado ordens claras: se não conseguisse matar o menino, teria que escapar antes que alguém pudesse capturá-la. Em meio à multidão em fuga, Shiro moveu-se rapidamente, vestindo uma capa cinza e puxando o capuz. Observando Morgren desaparecer na estrada, ele deslizou silenciosamente pela beira da rua, em direção à rua principal de Hammerlock. Morgren irá diretamente falar com Dorian, e Dorian certamente tentará mudar sua identidade no mercado negro. Com isso em mente, Shiro seguiu em direção ao seu destino, a loja número 307, afiliada à Liga. Os últimos vestígios de luz solar haviam desaparecido por completo, um azul profundo engolindo o horizonte onde antes reinava o vermelho. Embora já fosse noite, a loja da Liga número 307 permaneceu aberta. Ou melhor, nunca fechou. Em frente à entrada, ladeado por duas altas plantas verdes, estava uma figura corpulenta e encapuzada, Dorian. De braços cruzados, ele esperava em silêncio. Ele esperava havia quase 10 minutos, plenamente consciente de que Morgren corria grande perigo. Se tivesse matado o menino e recuperado os pertences imediatamente, já teria chegado. O atraso significava apenas uma coisa: Shiro havia escapado. Pior ainda, Morgren provavelmente havia se deparado com a polícia de Hammerlock. A polícia não desistiria até capturar Morgren.
Com isso em mente, Dorian se virou, lançando um breve olhar para um treinador de capa cinza que passou por ele. Dispensando o estranho, preparou-se para entrar e assumir uma nova identidade. Quanto a Morgren, perdê-lo foi uma pena, considerando todo o esforço que ele havia dedicado a criá-lo. Mas que assim fosse. Com a escama de dragão em mãos, ele poderia vendê-lo e comprar 2 ou 3 Pokémon de nível avançado com facilidade. Dorian ainda estava calculando preços e opções de Pokémon em sua mente. Quando sua mão estava prestes a tocar a porta de vidro da loja de conveniência, uma dor aguda e repentina atravessou sua lombar. Ele grunhiu, reagindo instantaneamente enquanto sua mão disparava em direção à cintura. Mas antes que ele pudesse alcançar sua Pokébola, um rápido corte de ar atingiu sua mão em pleno movimento. Enquanto Dorian cambaleava para trás, tentando recuar, uma leve onda de energia psíquica o atingiu em cheio no rosto, a hipnose de Gastly. Você, Dorian, mal conseguiu dizer uma palavra antes que a faca de Shiro afundasse em sua garganta. O homem corpulento e careca curvou-se para a frente sem terminar a frase. Shiro o amparou antes que ele desabasse, mantendo-o em pé. Para os transeuntes, parecia apenas duas figuras encapuzadas em uma conversa discreta. Ninguém suspeitava de nada, por enquanto. Exatamente como se esperava de um criminoso procurado. Todos os seus Pokémon foram comprados, trancados a 7 chaves, cada um deles. Murmurando no ouvido do homem morto, Shiro calmamente retirou as Pokébolas de seu cinto. Capítulo 39 Após saquear o corpo de Dorian, Shiro tirou a mochila das costas. Sem nada obstruindo a visão, o lojista gordo estava atrás da porta de vidro, sorrindo enquanto se inclinava para mais perto, observando Shiro através do vidro. E aí, garoto? Shiro leu os lábios do lojista e deduziu suas palavras pela voz fraca que vinha de dentro. Por que não entra e troca de roupa? Seu coração apertou. Observando a rua, ele notou os olhares estranhos dos desconhecidos que passavam. Sem dizer uma palavra, acenou com a cabeça e empurrou a porta de vidro. No instante em que entrou, o cadáver de Dorian, ainda envolto em uma capa preta, jazia estendido no chão. Contudo, o lojista não demonstrou a menor surpresa ou pânico. Em vez disso, pegou o corpo como se fosse uma nota amassada e o jogou casualmente em uma pequena sala da loja. Agora, vamos falar sobre o preço de um conjunto de roupas. O lojista gordo estava sentado atrás do balcão, com um excesso de carne quase transbordando. Ele não estava nem um pouco preocupado com a possibilidade de Shiro tentar fugir. Quanto custa? Perguntou Shiro, desviando o olhar para as pessoas lá fora. Os movimentos de seus 2 Pokémon tinham sido bastante óbvios. Alguns observadores atentos já haviam notado algo estranho e estavam se aproximando para investigar. Em Almerlock, denunciar um assassinato era extremamente recompensador. A Liga pagava muito bem e não havia riscos envolvidos. Contanto que a polícia encontrasse o corpo, poderia usar Pokémon do tipo psíquico para reconstruir os eventos que levaram à morte da vítima, facilitando a identificação do assassino. Além disso, o ginásio Almerlock garantia o anonimato dos informantes. Se houvesse algum perigo, eles até ofereciam proteção. Relaxa. O lojista gordo seguiu o olhar de Shiro e notou as pessoas lá fora. Em vez de se preocupar, seu sorriso se alargou. 1 milhão de Pokédólares. 1 milhão. Um brilho frio e assassino reluziu nos olhos de Shiro. Um novo documento de identidade no mercado negro custava apenas 200 mil. No entanto, esse gordo desgraçado queria 1 milhão só para se livrar de um cadáver. Se você tentar fugir, eles vão te pegar. E eu vou garantir que o corpo seja encontrado, disse o lojista calmamente. Mesmo que você consiga uma nova identidade no mercado negro, ainda terá que sair pela minha loja. Seu rosto não vai mudar tão cedo. Shiro permaneceu em silêncio. Vendo isso, o lojista bufou. Eu sei quem você é. Você é aquele parceiro de treino do Rockide no estádio, Shiro. Da última vez, você também comprou seu documento de identidade no mercado negro, não foi? Ele zombou novamente. E aquela escama de dragão que você ganhou do Hylan? As intenções do lojista eram claras.
Ele queria se aproveitar da situação difícil de Shiro e extorquir dele uma grande quantia. Tudo bem. Shiro olhou para a multidão atenta do lado de fora e estabeleceu suas condições. Mas vocês lidam com eles primeiro. O corpo está em suas mãos. Preciso saber que vocês conseguem lidar com isso, e não apenas me roubar e me trair. Fechado. O sorriso do lojista se estendeu de orelha a orelha enquanto ele pegava a única Pokébola em seu cinto. Apareça, Phantom. A bola se abriu, mas Shiro não viu nada, até que um par de pupilas carmesins emergiu do ar. Phantom tinha um corpo pequeno e preto, um toco de madeira no lugar da cabeça e grandes olhos vermelhos brilhantes. Pequenos galhos brotavam de seus lados. As lendas diziam que era o espírito de uma criança que havia morrido perdida na floresta, renascida ao possuir um toco de árvore. Um Pokémon do tipo fantasma planta. Sua força residia no nível intermediário. Phantom flutuou lentamente em direção ao quarto onde o lojista havia jogado o corpo de Dorian. Com facilidade, atravessou a porta. Momentos depois, a porta rangeu ao se abrir. Dorian saiu andando. O homem careca, vestido com um manto preto, avançava passo a passo. Mas seus movimentos eram rígidos, suas articulações tensas, como se estivesse acometido por alguma doença crônica. Qualquer pessoa familiarizada com ele notaria a diferença imediatamente. Mas agora já era noite. Os homens reunidos do lado de fora da porta de vidro da loja só conseguiam distinguir algumas figuras vagas e sombrias. Deveríamos entrar e verificar, sussurrou um homem com roupas esfarrapadas. Todos viram Shiro imobilizando Dorian e desferindo os ataques de seus Pokémon, mas agora, sem nenhum cadáver à vista, não sabiam bem o que pensar da situação. Ei, por que não denunciamos isso à polícia? Murmurou um senhor baixinho e idoso, lançando um olhar para os outros. Embora a recompensa só pudesse ser reivindicada após a localização de um corpo, dada a sua idade, ele não estava disposto a correr riscos. Devemos entrar. Talvez devêssemos simplesmente deixar isso para lá. Provavelmente há algo que vi antes que pudessem terminar de deliberar, a porta de vidro abriu-se subitamente por dentro. Instintivamente, todos recuaram, observando um homem alto de capa preta passar por eles e desaparecer na noite. Mas que... O velho piscou, confuso, antes de repente perceber algo. Virou-se e correu atrás de Dorian, que supostamente acabará de ser morto. Os outros seguiram o exemplo rapidamente. Em segundos, a multidão que se aglomerara do lado de fora da loja se dispersou, atraída pelo Dorian revivido. Seu cadáver, agora controlado por Phantom, moveu-se rapidamente pela beira da rua. O velho baixinho lutava para acompanhar o ritmo, mas finalmente conseguiu agarrar a barra da capa preta de Dorian, recusando-se a soltá-la. Ele gritou: "Pare aí mesmo! Você é o cara que matou alguém agora há pouco, não é? Hein? Tire o capuz e deixe-me ver seu rosto. É isso aí! Tira isso! Vamos te entregar!" Os outros o alcançaram, agarrando também a capa de Dorian. Sob o controle de Phantom, o cadáver de Dorian parou abruptamente. As pessoas atrás hesitaram, prontas para intervir e subjugá-lo se necessário. Um grunhido baixo escapou de Dorian enquanto ele se virava e puxava o capuz para trás. Seu rosto calvo e cheio de cicatrizes examinou a multidão, causando arrepios em quem estava muito perto. Como ele havia falecido recentemente, seu rosto ainda parecia normal. O velho hesitou, dando alguns passos para trás enquanto trocava olhares incertos com os outros. Eles não esperavam por isso. Era mesmo o homem que eles pensavam ter morrido, não aquele garoto de antes. Ele não está morto, murmurou o velho, com a voz incerta. Dorian soltou outro grunhido profundo. Dê desculpe, grandão, foi um erro nosso. Apenas um mal-entendido, um completo mal-entendido. Um dos homens maltrapilhos acenou apressadamente com as mãos em sinal de desculpas antes de se virar e sair correndo. Ao verem isso, os outros trocaram olhares, em seguida, recuaram silenciosamente também. Logo, Dorian, com o corpo ainda sob o controle de Phantom, baixou o capuz e desapareceu na escuridão. De volta ao interior da loja.
O lojista gordo apontou casualmente para a porta de vidro. E aí, garoto? Parece que todos se foram. O corpo ainda está em minhas mãos. Tudo bem. Shiro não hesitou. 1 milhão de Pokédólares, certo? Ele largou a mochila no balcão e começou a vasculhar os 3,5 milhões de Pokédólares que havia recebido de Hugo. Não. Os olhos do lojista se fixaram na sacola, praticamente brilhando. 3 milhões agora, garoto. Capítulo 40, 3 milhões. A voz de Shiro vacilou ligeiramente. Se fosse apenas 1 milhão de Pokédólares, ele não se importaria de pagar para evitar problemas, especialmente depois de garantir a escama de dragão e os 3,5 milhões de Hugo. Tanto ele quanto o lojista lucrariam, e Shiro podia aceitar isso. Mas, de repente, aumentar o preço para 3 milhões? Isso ultrapassou todos os limites dele. Ele ainda não tinha um meio confiável de vender a escama de dragão, nem entendia as chamadas transações online do mercado negro. Temia que alguém o encontrasse e o matasse por causa disso. Se ele pagasse 3 milhões, todo o perigo que enfrentou esta noite teria sido em vão. E quem poderia garantir que esse ganancioso não continuaria aumentando o preço? Aumentar para 3 milhões do nada, não é um pouco. Shiro franziu a testa para o lojista, mas o homem não pareceu ver nada de errado. Em vez disso, inclinou-se para mais perto, balançando um dedo curto e grosso, parecido com um rabanete, na direção de Shiro. Conheço bem a sua situação, zombou o lojista. Sua força é exatamente o que aparenta, nada de especial. Você não é herdeiro de nenhuma família importante de canto. Apenas um Zenin do mercado negro com um rosto novo. Seu sorriso se estendeu por todo o rosto gordo. Shiro simplesmente o encarou. Sem obter resposta, o lojista avançou, apoiando as duas mãos no balcão e erguendo o queixo. Não está disposto? Se me der 1 milhão, eu fico com o corpo por enquanto, mas amanhã? Quem sabe? Mas por 3 milhões, eu me livro dele bem na sua frente. Problema resolvido. Shiro murmurou algo breve, assentindo levemente com a cabeça. Haha, isso é mais como as palavras do lojista ficaram presas em sua garganta. A mão de Shiro, que já segurava a faca no bolso, desferiu um golpe com a velocidade de um raio, atravessando o pescoço do homem. Foi limpo. Preciso. Ele já tinha bastante prática. Um som úmido e gorgolejante encheu o ar quando a lâmina deslizou para fora. O sangue, como vinho transbordando de um barril, escorreu rapidamente pela garganta do homem. Os olhos do lojista se contraíram em choque. Ele não conseguia compreender como aquele garoto tivera a audácia de matá-lo ali. Mesmo à noite, como loja oficial da Liga, deveria permanecer em funcionamento. Ele também era informante da Academia Umberlock. Se alguém notasse seu desaparecimento, a polícia chegaria em pouco tempo e conduziria uma investigação minuciosa de todos que entrassem e saíssem da loja. Shiro não conseguiria escapar. Ele sentia a vida escapar por entre os dedos. Sua visão ficou turva, escurecendo nas bordas. Seu corpo amoleceu, tombando para a frente. Shiro retirou a faca e, sem nada para se apoiar, o lojista caiu sobre o balcão. Na loja mal iluminada, apenas o brilho fraco dos postes de luz lá fora penetrava pelo vidro. Uma poça de sangue se espalhava sobre o balcão, escorrendo lentamente pela borda. Shiro rapidamente recolheu seus pertences, ignorando o cadáver. Então, movendo-se com agilidade, começou a vasculhar a loja. Ele pegou uma boa quantidade de pokéblocos de alta qualidade dos tipos fantasma, voador e aço. Depois disso, ele juntou todos os itens Pokémon que estavam guardados há tempos em sua mochila. Com tudo o que precisava, Shiro respirou fundo e caminhou em direção à entrada do mercado negro, escondida atrás de uma porta que dava para o prédio da Macrocosmos. Ranger! A porta se abriu de repente, revelando uma escuridão total no interior. Shiro entrou e fechou a porta atrás de si. Ele não fazia ideia se o mercado negro ainda estava em funcionamento, ou o que o aguardava do outro lado. A espera tensa fez Shiro suar frio. Enquanto pensamentos caóticos sobre como escapar de Hammerlock giravam em sua mente, um estalo de dedos preciso lhe trouxe um momento de alívio.
Um leve brilho rosado estilhaçou, iluminando instantaneamente o cômodo. Shiro ergueu um braço para proteger os olhos, não acostumado com a claridade repentina. Após um breve instante, relaxou completamente. Seu entorno permanecia o mesmo, um quarto muito familiar com enormes janelas do chão ao teto, além das quais se estendia a noite. Ele havia sido teletransportado de Hammerlock diretamente para o prédio da Macrocosmos. O que o senhor deseja? Uma voz profunda e magnética, diferente das vozes dos comerciantes do mercado negro anteriores, ecoou calmamente pela sala. Ao ouvir isso, Shiro finalmente se livrou da tensão persistente e sentou-se em frente ao mercador envolto em uma grande capa preta. Um profundo cansaço invadiu naquele instante. Eu quero. Shiro hesitou, depois perguntou cautelosamente: Você pode me teletransportar para outro lugar? E? A figura encapuzada soltou uma risada, cujo significado não ficou claro. Então, explicou, claro. Esse é um dos nossos serviços. Shiro assentiu lentamente. Esse mercado negro era exatamente como ele esperava. Se eles conseguiam usar habilidades psíquicas para transportá-lo até o prédio da Macrocosmos, certamente também poderiam enviá-lo para qualquer outro lugar. Agora, ele só precisava decidir para onde ir. Permanecer em Hammerlock estava fora de questão. Felizmente, ele não tinha amigos de verdade lá e não havia deixado nada de importante em sua residência. Shiro era cauteloso. Ele guardava todos os seus pertences e bens dentro da mochila, carregando tudo consigo o tempo todo, não importava para onde fosse. Bem, ele ainda estava considerando suas opções. Não conhecia as cidades de Galar e não tinha um destino específico em mente. Senhor. Talvez antes de partir, o senhor queira trocar por alguns itens adicionais. A figura encapuzada lembrou gentilmente, e então ofereceu uma recomendação. O senhor pode se interessar por um Pokémon de alto nível que foi domesticado. Domado. As sobrancelhas de Shiro se franziram levemente. De fato. O mercador abriu as mãos, permitindo que um leve brilho rosa de energia psíquica tremulasse entre elas. Uma a uma, imagens de Pokémon se materializaram no ar. Inteleon, Cinderace, Rillaboom, Umfezan, Muisdale, Deviar, Grinsnarl. Cada um deles estava pelo menos no nível de ginásio, mas sem exceção, seus olhos eram opacos e sem vida, vazios, como se suas mentes tivessem sido apagadas. Esta é a mais recente descoberta da nossa empresa. Estes Pokémon obedecerão a todos os comandos do seu treinador, As palavras do comerciante se perderam no ar, deixando para trás uma risada sinistra. Shiro entendeu imediatamente. Devia ser algum tipo de técnica de lavagem cerebral. Dispositivos e experimentos semelhantes já haviam aparecido diversas vezes no mundo Pokémon, até mesmo Pokémon lendários haviam sido submetidos a esse tipo de controle. E a força deles? Essa era a sua principal preocupação. Eles obedecerão às ordens imediatamente. Se você não mandar que parem, eles não pararão. É claro que eles nunca desenvolverão uma verdadeira sinergia com seu treinador, mas são obedientes. O mercador fez uma breve pausa e acrescentou: no entanto, a força deles nunca aumentará. Shiro assentiu com a cabeça, compreendendo, absorto em pensamentos. A vantagem desses Pokémon residia em seus altos níveis e atributos físicos excepcionais. Mas, como haviam sofrido lavagem cerebral por algum tipo de dispositivo, seus conjuntos de movimentos estavam congelados, eles não podiam mais ser treinados ou aprender novas técnicas. Lutar também não os ajudaria a ficar mais fortes. Resumindo, esses Pokémon não passavam de ferramentas.